Maia, uma brilhante jovem estagiária de tributos, sentou-se à frente do professor Gabriel, seu mentor. O escritório zumbia com o brilho suave das telas, mas a mente de Maia fervilhava de confusão. Professor, ela começou, o CST no ICMS parece um código secreto que eu não consigo decifrar. O professor Gabriel, um homem cuja sabedoria era tão clara quanto seus óculos perfeitamente polidos, sorriu gentilmente. Ah, o CST, Maia, não é um segredo, mas sim uma linguagem. Uma linguagem de precisão que garante a justiça e a ordem em nosso sistema tributário. Ele explicou. O ICMS é um imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços. O CST, ou Código de Situação Tributária, é fundamental para aplicar esse imposto corretamente. Ele nos diz a alíquota, a base de cálculo e quaisquer condições especiais, como isenções ou reduções, para cada transação. Então, saber o CST correto é crucial? Maia perguntou, com a testa franzida em pensamento. Com certeza, ele afirmou. Isso garante que as empresas sigam as leis tributárias, evitem erros em seus documentos e fiquem longe de auditorias e penalidades. É a bússola para a conformidade fiscal. Maia ponderou. Mas como sabemos qual CST usar? Parece haver tantas possibilidades. O professor Gabriel inclinou-se para a frente. Vamos detalhar sua estrutura. O CST é um código numérico de 3 dígitos. Cada dígito possui um significado específico, classificando a situação tributária de uma transação. Ele continuou. A combinação desses 3 dígitos cria um CST único para cada cenário tributário. Pense nisso como um quebra-cabeça, onde cada peça se encaixa perfeitamente para descrever a imagem completa. E essas classificações? Maia perguntou, pronta para absorver mais. Elas categorizam as situações tributárias, explicou ele, indicando se uma operação é tributada, isenta, tem redução de base de cálculo ou envolve suspensão ou diferimento do imposto. Cada categoria representa uma forma específica de tributação. O primeiro dígito, por exemplo, nos diz a origem da operação, se ela é interna, dentro do mesmo estado, ou interestadual, detalhou o professor Gabriel, apontando para um diagrama em uma lousa digital. O segundo dígito, continuou ele, representa a tributação do ICMS em si naquela operação. É integralmente tributada? Isenta? E o terceiro dígito, concluiu o professor Gabriel, fornece informações adicionais, especificando a forma exata de tributação. Combinando esses 3 dígitos, podemos identificar com precisão a situação tributária. Os olhos de Maia brilharam. Então, para operações internas dentro do mesmo estado, existem CSTs diferentes? Precisamente, ele assentiu. Vamos analisar alguns dos principais. Veja o CST 00, tributada integralmente. Este é usado quando a operação está totalmente sujeita ao ICMS, sem benefícios ou reduções especiais. Depois, temos o CST 10, tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, explicou o professor Gabriel. Aqui, a operação é tributada, mas um terceiro, o substituto tributário, é responsável por recolher o imposto em nome dos outros contribuintes da cadeia. Ah, então a responsabilidade é transferida, murmurou Maia, fazendo uma anotação. Exatamente, confirmou ele. Em seguida, o CST 20, com redução de base de cálculo. É quando a operação é tributada, mas o valor do ICMS a ser pago é menor devido a uma determinação legal ou benefício fiscal específico. CST 30, isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, continuou ele.
Mesmo que a operação seja isenta ou não tributada, o substituto tributário ainda recolhe o ICMS em nome dos demais envolvidos. Essa é uma distinção importante, observou Maia, anotando. De fato. Depois temos o CST 40, isenta, disse o professor Gabriel. Isso significa simplesmente que a operação não tem incidência de ICMS, geralmente devido a uma isenção legal ou benefício fiscal. E o CST 41, não tributada, acrescentou ele. Isso se aplica quando o ICMS simplesmente não se aplica à operação, conforme especificado por lei. É diferente de ser isenta. Seguindo em frente, o CST 50, suspensão, explicou o professor Gabriel. Isso significa que a incidência do ICMS é adiada, não sendo exigida imediatamente. Condições específicas devem ser atendidas para sua eventual cobrança. E, finalmente, para este conjunto, o CST 51, diferimento, esclareceu ele. Semelhante à suspensão, a cobrança do ICMS é adiada, mas sob diferentes condições legislativas. Maia sentiu uma clareza que não conhecia antes. Então, o uso correto do CST não é apenas para evitar penalidades, mas sim pela integridade do sistema tributário. Exatamente, Maia, disse o professor Gabriel, com um brilho de orgulho nos olhos. As empresas são obrigadas a identificar e usar corretamente o CST para cada operação sujeita ao ICMS. Seguir a legislação estadual é primordial, enfatizou ele, para evitar erros e inconsistências que possam levar a autuações fiscais e penalidades. Trata-se de ser diligente e preciso. O que acontece durante as auditorias fiscais, professor? Maia perguntou, intrigada pelas implicações práticas. As auditorias fiscais servem justamente para verificar essa conformidade, explicou ele. Elas checam se as empresas estão usando o CST corretamente e se todas as informações relevantes foram fornecidas. Se forem encontradas irregularidades, alertou o professor Gabriel, como o uso incorreto do CST ou falta de informações, as empresas enfrentam penalidades. Multas, autuações fiscais e outras sanções são consequências comuns. Maia olhou para suas notas, agora cheias de distinções e exemplos claros. É como entender as regras de um jogo muito importante. Cada CST é uma jogada específica. O professor Gabriel sorriu. Precisamente, Maia. E ao dominar essas jogadas, você garante a lisura e a eficiência no complexo mundo dos tributos. Obrigada, professor, disse Maia, com uma nova confiança na voz. Sinto que finalmente decifrei o código, não como um segredo, mas como uma linguagem que agora sei falar.